Sou São Paulo, sou tricolor. Chegou a hora do São Paulo. Literalmente, o time já está no Chile, vai enfrentar o Cobresal. Quer um resultado positivo, está numa sequência, numa batida muito boa, comandado pelo Zubeldia. E mais uma vez, o tricolor paulista não contará com Rames Rodrigues. Bem, Zubeldia. É isso aí, moleque. Sou São Paulo, sou tricolor. O São Paulo está em Calama, considerada a porta de entrada do deserto do Atacama. Vai encarar pela Libertadores o Cobresal e provavelmente o frio e os fortes ventos característicos desta época do ano na cidade do norte do Chile. Uma vitória pode valer a classificação antecipada do tricolor para a próxima fase e melhorar ainda mais os números do invicto técnico Luiz Zubeldia, que em 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. O que temos que fazer é colocar uma ideia ou um processo de funcionamento que nos dê mais segurança e nos aproxime de um resultado positivo, disse o treinador. A um resultado positivo. Jogar fora do Morumbi não tem sido um problema recente para o São Paulo. Nas últimas 4 partidas longe daqui, 4 vitórias com 11 gols marcados e apenas 2 sofridos. Logo mais, o fator casa não deve fazer muita diferença a favor do Cobresal, já que a partida vai acontecer em Calama, onde o time chileno praticamente não tem torcida. Aliás, Calama fica a 700 quilômetros da sede do clube, que não vai poder jogar em seu estádio porque não teve a aprovação da Conmebol. O time chileno está na lanterna do grupo, com apenas 1 ponto em 3 jogos. Mesmo assim, vive um momento de festa, porque no último dia 5 completou 45 anos de existência. Zubeldia deve escalar o São Paulo com Rafael no gol, Diego Costa, Arboleda e Alan Franco. Igor Vinícius, Bobadilha, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Caleri e Luciano, por sinal, artilheiro tricolor na temporada, com 7 gols. Assim como na partida do final de semana contra o Vitória, o treinador não relacionou Rames Rodrigues para a viagem ao Chile, mesmo o meia estando bem fisicamente. Por sinal, desde a sua chegada, Zubeldia utilizou o jogador apenas no clássico contra o Palmeiras, quando o colocou em lugar de Luciano aos 38 minutos do segundo tempo. Rames tem contrato até junho de 2025 e, a partir do final do mês, deve desfalcar o São Paulo para defender a seleção da Colômbia na Copa América. Fora de campo, o clube ofereceu as instalações do CT e o estádio do Morumbi a Internacional, Grêmio e Juventude para que pudessem treinar e jogar em meio à tragédia causada pela enchente no Rio Grande do Sul, medida que não será necessária no momento, já que a CBF cancelou todas as partidas envolvendo os clubes gaúchos das 4 divisões até 27 de maio. Tá aí o São Paulo entrando em campo, jogando fora de casa contra o Cobresal. Foi um jogo que eu lembro bem no Morumbi, Dedê. O São Paulo teve dificuldades para abrir o placar, demorou, foi só na segunda etapa, mas conseguiu o resultado positivo, foi importante. E agora o tricolor está numa outra vibe, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. O Zubeldia organizou rapidamente a casa, está girando o elenco, a perspectiva é boa. Perspectiva é excelente, Loirão. Essa é a verdade. O São Paulo está jogando muito bem os últimos jogos, com a presença do Zubeldia, um treinador enérgico ali na beira do campo, contagia, obviamente, os jogadores. Ele está começando a fazer o time jogar da forma que ele pensa, que é muita intensidade ali no meio de campo, jogadores pisando na área, jogada pelos lados do campo, um time equilibrado no sistema defensivo, né? Um time compacto, tudo aquilo que a gente falou agora há pouco em relação ao Galo, que é esse equilíbrio, o Zubeldia está conseguindo com o São Paulo. E é só o início de trabalho, muita coisa vai acontecer. Jogo de Libertadores, você precisa do resultado, independentemente do desempenho, da performance, mas a expectativa ela é muito, muito boa com o trabalho do Zubeldia com o São Paulo. De verdade, hoje você imagina uma vitória ou você pensa que o São Paulo pode até golear o Cobresal? Loirão, você está me perguntando um palpite? Palpite, assim, Posso já palpitar então? Vai. Vai 2-0 para o São Paulo nesse jogo, com um jogo bem controlado pelo São Paulo. Eita, tá confiante, hein, Dedê? Tinha aquela questão do Rames, lembra que ontem o Edu deixou pra gente aí no ar, se viajaria ou não, se seria relacionado pra partida ou não. Será que ele tem a resposta, Mari? Deu ruim, hein, Edu?
É isso, Mari e Bruno, tudo bem com vocês? Tenho a resposta, sim, não viajou, embora esteja totalmente à disposição. Então, pelo terceiro jogo seguido, o Rames não é chamado pelo técnico Zubeldia. Claro, está perdendo espaço, está se aproximando da próxima janela e talvez o Rames não esteja aqui no segundo semestre. Mas muita gente viajou importante para a força máxima do São Paulo, exceção aos machucados, para buscar, quem sabe, uma classificação antecipada. E eu explico como isso pode acontecer. Se o Tajeres, no jogo das 19, vencer o Barcelona de Guayaquil e o São Paulo vencer o Cobressal, Tajeres e São Paulo estarão classificados. Um com 10 e outro com 9 pontos. E aí, nas duas últimas rodadas, o São Paulo jogando duas em casa, o Tajeres tem uma vantagem de 1 ponto, mas o São Paulo pega o Tajeres no Morumbi. O São Paulo terá como brigar pela primeira colocação do grupo. Por isso, o Zubeldia hoje deve escalar. Se o time for num 3-5-2, Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e uma dúvida, Diego Costa ou o Ferrarese, Igor Vinícius e Michel Araújo. No meio de campo, outra dúvida, Luiz Gustavo ou ainda o Bobadilha, Alisson e Nestor, e no ataque, Luciano e Caleri. Mas ele pode tirar um zagueiro e pode ir bem mais ofensivo com o Ferreirinha como terceiro atacante em busca de um time mais ofensivo. Até porque vai jogar sem pressão, né, Bruno? O Cobressal não joga em Honduras, joga a 100 quilômetros da sua cidade, em Calama, no estádio do seu rival, o Cobreloa, sem quase torcedores nenhum. Aliás, o Cobressal melhorou muito, viu, Bruno? Depois da derrota para o São Paulo no Morumbi, o time que tinha 2 pontos no campeonato chileno fez mais 8, empatou 2 e ganhou 2. O último empate com o Colo-Colo. Saiu da zona de rebaixamento, mas ainda não é suficiente para fazer muita pressão em cima do São Paulo. O jogo é às 9h30, São Paulo e Cobressal. Vale classificação para o Tricolor, Bruno e Mari. Se o Cobressal melhorou, o Tricolor melhorou mais ainda. Exatamente. Cara, a situação do Rames, para mim, eu até lamento quando eu vejo o Morumbi pedindo o Rames. Tem uns torcedores que eu juro por Deus, não entendo. Parece que gosta mais do jogador do que do próprio clube. Quer ver jogar, porque assim, né? para mim, a situação do Rames já beira a falta de respeito. Para mim, o Rames não respeita a camisa do São Paulo. Não respeita o clube. Ué, mas ele não tá lá pra ser escalado? Não tá lá pra ser escalado. Ele tá lá pra se esforçar pra ser escalado. Eu não vejo força de vontade, não vejo desejo, não vejo... O que o Rames faz? Todas as informações quando a gente apura de bastidor, inclusive eu gosto de falar que o Cicinho, que é um grande ídolo de São Paulo, já veio aqui no Mesa Redonda e falou, o Rames, dizer que fica 2 horinhas no CT, é um ídolo de São Paulo falando isso. E quando o São Paulo foi para ser campeão, o cara não foi lá nem para comemorar título. Miller, você porque você sempre defendeu o Rames. Sim. Desistiu de defender ou continua defendendo o Rames? Não, veja bem, Michele, se o jogador não está machucado, né, e pelo investimento que o São Paulo fez nele, Sim. né, o pessoal fica dando notícia do salário do Rames, tudo errado. Ele, entre luvas e salário, ganha 2 milhões por mês. O investimento é muito alto para a nossa realidade. Sem contar a bonificação por jogos e tudo Ele mais. Ele só perde para o Lucas, né? Que é 2,5 Lucas. Mas o Lucas dá resultado, diferente. Estou comparando o valor do salário. O Lucas deu um título. Sem ele, o São Paulo não ganhava aquela Copa do Brasil. Isso é uma outra coisa. Mas o Rames, pelo amor de Deus, se o presidente, caso acontecer isso mesmo, esse rompimento de contrato, o São Paulo vai estar declarando que errou feio e rasgou 2 milhões por mês. Mas isso já fez. Rasgou, que errou feio já foi. O mico já está na mão já. Veja bem, Michele, se o jogador está disponível, não está machucado, pelo investimento, pelo talento que ele tem, etc, eu acho que ele deveria pelo menos ficar no banco, na minha opinião. Pelo menos no banco, entendeu? É claro que Esse é o Rames? Os treinadores de hoje, é claro que os treinadores de hoje, Salazar, eles valorizam muito o desempenho do jogador nos treinamentos. Isso. E tem jogador que não é jogador de treino, é jogador Você de gostava? jogo. Você não gostava de treinar? Treinava o que eu precisava, claro. Né? Não vai se matar, né? Exatamente. Mas quando você treina, você já tá jogando o jogo de domingo, né? Então, acho que é claro também que tem uma outra coisa. Não é um problema técnico. Uma deficiência técnica. Um jogador como ele, com o talento que tem, nunca vai faltar técnica. Nunca vai esquecer a técnica. É um problema de física, de dinâmica de jogo. Sim.
É isso Tipo, que o Zubeldia não levou. Tem que jogar pra ele, pro Rames, é isso? Sim, olha, Michele, eu falei outro dia com meu colega, ontem eu estava falando com um colega meu em casa, eu disse pra ele assim, olha, o Fluminense no ano passado, não vai se repetir isso, tá? Mas no ano passado o Fluminense ganhou a Libertadores com 5, 6 jogadores acima de 30. Tudo veterano. Tudo veterano. Fabinho, 43 anos. O Ganso. Felipe o Ganso Melo. sem Eu lembro joelho. o Ricardo Felipe Oliveira Melo, do o Santos também Ganso, jogou muito. o Fábio, Cano. Lembra, o o Manuel, Ricardo enfim, Oliveira? era todo mundo Então, assim. o Ganso sem joelho, por que ele joga no Fluminense? Porque o Diniz primeiro gosta dele. Segundo, coloca 2, né? André e era até então Pra Martinelli. apoiar ali. Pra correr pra ele. Quer dizer, o São Paulo, ninguém vai fazer isso pro Rames. Não fazendo isso, Aí não dá. aí ele não joga. Mas você vê, fisicamente falta. Passaram quantos treinadores lá aqui? Exato. O Dorival não pôs Carpini, ele. Dorival, Zubeldia. Bom, o Carpini. Dorival nem colocava mesmo. O Zubeldia, ninguém coloca ele.